Nesta aula, nós vamos aprender quais são os componentes internos do computador. Na aula passada, vimos a maioria dos componentes externos mais utilizados e agora vamos ver o que acontece dentro do gabinete do computador, onde operam as peças importantes que funcionam por baixo dos panos no nosso computador. Começamos então pela placa-mãe, responsável por interligar todos os componentes do computador, é quem liga todas as peças do computador como um corpo principal da máquina, com as suas conexões entre as peças atuando como veias, que ligam a eletricidade entre elas. Estas peças são outros componentes internos do computador, e essas trocas de carga ocorrendo entre elas é o que acaba gerando a comunicação. É na placa-mãe que ficam as entradas que mostramos na aula passada. Ao escolher uma placa-mãe para o seu computador, você define quais são as peças que poderão fazer parte dele, pois é na placa-mãe que deverá existir uma entrada para cada componente que você deseja colocar no seu computador, seja ele interno ou externo. Existem vários modelos e marcas no mercado, mas no geral, todas as placas-mãe hoje em dia possuem entradas para os componentes internos que veremos a seguir. Vamos começar pelo processador, ou CPU. Ele desempenha um papel de cérebro na placa-mãe, pois toda a informação antes de ir para qualquer componente deve passar por ele. O processador, de uma forma simples, é apenas uma máquina que realiza cálculos simples. Mas o que surpreende na sua capacidade é a velocidade com que ele é capaz de fazer isso. Muito mais rápido do que qualquer ser humano, os processadores de hoje em dia têm a capacidade de realizar cálculos gigantescos em um piscar de olhos, e dentro do seu computador, esses cálculos são utilizados para controlar todas as ações que vão acontecer, sejam ações suas ou tarefas do sistema que acontecem por baixo dos panos. As ações que o processador realiza utilizam dados que são fornecidos pelos programas do computador, instalados na parte de software que veremos nas próximas aulas. Estes dados, então, ficam guardados na memória do computador para serem utilizados. No computador, chamamos de memória tudo aquilo que guarda informação para você. Existem dois componentes que são as memórias principais do computador. A memória RAM, que guarda a memória de acesso rápido para o processador utilizar. Ela para de funcionar quando o computador desliga e mantém nela as informações que os programas utilizam no momento em que são utilizados. Pensando numa metáfora, são quantas coisas o computador consegue pensar ao mesmo tempo. O HD é uma memória que guarda informações por tempo indeterminado e não precisa que o computador esteja ligado ou na tomada para que funcione. Dentro do HD estão guardadas as suas imagens, documentos, todos os arquivos em geral, jogos e tudo que você guardar no seu computador. Representa quantas coisas o computador consegue lembrar. Então, entendemos que quanto mais poderoso for o processador, mais rápido o computador consegue pensar. Quanto mais memória RAM o computador tiver, mais coisas ele consegue pensar ao mesmo tempo. E quanto mais HD o computador tiver, mais informação consegue guardar. Os coolers são os ventiladores que resfriam o processador. Normalmente, o barulho produzido por um computador vem deles. O DVD e Blu-ray, hoje em dia cada vez mais raros, mas ainda vemos muitos computadores com drivers de DVD e Blu-ray. Eles servem para trazer para dentro da memória do seu computador um arquivo guardado num CD ou DVD. Fonte de alimentação que leva a energia elétrica da sua casa para dentro do seu computador. A placa de vídeo, ou GPU, que funciona de forma semelhante ao processador e tem foco no processamento de cálculos de vídeo. Além destes componentes, existem outros que podem ser aplicados à placa-mãe de um computador, como placas de som, por exemplo, responsáveis pelo tratamento de áudio. Normalmente, as peças mais caras de um computador são os processadores e as placas de vídeo. Mas fique atento, saber escolher bem cada peça é essencial para um bom funcionamento. Uma placa-mãe de má qualidade ou pouca memória RAM podem trazer problemas sérios para o seu dia a dia.